A partir daí, né, a gente falou sobre a captura da realidade, como ela é feita, a gente vai falar agora do Scan Essentials em si. Sobre isso, sobre o Scan Essentials, a gente tem que pontuar que ele hoje faz parte do ecossistema de produtos do SketchUp. Na versão SketchUp Studio, que é a versão mais rica que a gente tem do SketchUp, né, a gente tem não só o SketchUp Pro, aquele SketchUp que está instalado na máquina, o SketchUp Desktop, mas a gente tem outras soluções que vêm embarcadas dentro do SketchUp Studio. Então, o V-Ray é uma ferramenta que vem dentro do SketchUp Studio. A gente tem o SketchUp Scan Essentials, que é um plugin do SketchUp, que você vai instalar e te abrir as portas do SketchUp para o mundo de nuvem de pontos, né? Vocês vão ter também, o Connect já parte em todas as versões do SketchUp você tem o Trimble Connect, que a gente vai falar sobre como comunicar projetos. O Trimble Connect é uma ferramenta muito boa para isso. Você tem vários visualizadores, um visualizador de realidade virtual, visualizador para mobile, visualizador para web, o SketchUp para iPad, vem com layout. Então, esse ecossistema de produtos é o que compõe o SketchUp Studio atualmente, com o Scan Essentials sendo a ferramenta que a gente vai utilizar, que vai abrir as portas do SketchUp para o mundo de nuvem de pontos, né? O Pre-Design, ele é um software, né, que trabalha com uma base de dados de sustentabilidade, no qual você impõe o dado de localização, e a partir dali ele te dá as melhores soluções, né, por exemplo, de amplitude. Ele vai te dar dados de amplitude térmica, ele vai te dar dados de possibilidades arquitetônicas para fazer o seu projeto com base naquela localização, e ele pode ser um recurso muito interessante aí para fazer esse processo de desenvolvimento de projetos. Mas vamos focar aqui então no SketchUp Studio para fluxos de trabalho avançado. Tudo que vocês estão vendo na tela é o que tem de solução dentro do SketchUp. Todas essas soluções, quando você instala o SketchUp, ela já vem em conjunto com o Sketch, né? Então você já vai ter acesso a partir do SketchUp Pro, a versão do SketchUp Desktop. O 3D Warehouse, você já vai ter acesso ao layout, você já vai ter acesso aos viewers, né? Você já vai ter acesso ao Trimble Connect, ao SketchUp para iPad, ao Pre-Design na web, tudo isso já vem embarcado. A única coisa que você vai precisar instalar mesmo é o plugin do Scan Essentials, que no momento que você está no seu portal, no seu gerenciador de licenças, você pode ir nos meus produtos e fazer o download do Scan Essentials, né? Então, essa é uma parte bem interessante aí do processo. Falando, então, do Scan Essentials, dentro do ecossistema de produtos do SketchUp Studio, ele nada mais é do que um plugin que você vai instalar, ele vai criar uma nova barra de ferramentas dentro do SketchUp, onde você vai conseguir fazer muita coisa interessante com essa base desse plugin, para controlar e gerenciar a sua nuvem de pontos ali dentro. Então, a partir do momento que você tem a nuvem de pontos importada no SketchUp, você vai precisar fazer a modelagem lá em cima. Mas isso pode ser mais complicado ou menos complicado se você conseguir ter uma boa gestão dessa nuvem para fazer a modelagem, né? Então, o que essa barra de ferramentas ela traz? Ela traz basicamente ali 6 pontos interessantes, né? 6 ferramentas, conjuntos de ferramentas muito interessantes para fazer um gerenciamento de uma nuvem de pontos. A primeira parte é sobre a importação e a configuração dessa nuvem de pontos. Então, o que a gente tem na parte de configuração? A partir do momento que você importou uma nuvem de pontos para o SketchUp, você vai poder controlar a visibilidade dessa nuvem de pontos, o tamanho do ponto, a densidade, a opacidade, né, dessa nuvem. Eu quero ela um pouquinho mais transparente, quase transparente ali, só para fazer a modelagem por cima dela. Eu posso controlar as cores dessa nuvem de pontos, eu posso controlar, se você está utilizando um software, por exemplo, como o Trimble RealWorks, que é um software muito legal para processamento e registro de nuvem de pontos, e você segmentou, você criou, por exemplo, dentro do RealWorks existe uma capacidade de você clicar na nuvem de pontos e classificar automaticamente alguns objetos da nuvem de pontos. Ele já classifica parede, janela, porta, instalações, e cria essas categorias dentro da nuvem. Aí você, dentro do SketchUp, você pode clicar nessas categorias e ir ligando e desligando partes dessa nuvem de acordo com as categorias que foram criadas dentro do RealWorks. Vocês podem controlar as questões de cortes, de inspeção. Ele tem uma ferramenta de inspeção muito legal, que se você faz uma modelagem e coloca uma precisão, que era uma precisão de 2 milímetros, 3 milímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, e a sua modelagem passar dessa tolerância, ele vai apontar em vermelho
que isso está fora de tolerância, e em verdinho ele está respeitando a tolerância. Então, tem muita coisa bacana de controle de visibilidade da nuvem e controle de gestão dessa nuvem, né? Então, é uma parte muito legal, que depois a gente tem também a parte de visibilidade, de seleção, de pontos e linhas, os clippings e o reposicionamento. Passando cada um deles, né? Uma parte muito importante é que ele vai suportar formatos de arquivos RWP, E57, LAS, TZF e PLY, são os formatos de arquivo que a gente vai importar, totalmente agnóstico a hardware, então a gente não tem problema de trazer nuvem de pontos de outros equipamentos, que essas informações, desde que estejam nesses formatos de arquivo, está tudo certo. Geralmente E57, PLY são formatos de arquivos que qualquer equipamento de nuvem de pontos acaba exportando, então é só exportar nesses formatos e está tudo certo, está tudo tranquilo, né? Da parte de importação, da configuração, são esses controles de visibilidade que a gente consegue ter. Então, você vai conseguir colorir a nuvem de acordo com as cores tomadas no local, posso deixar ela toda branca, toda preta, posso fazer a inspeção ali, eu estou movimentando o meu modelo que foi gerado, e ele vai mostrar para mim as tolerâncias de acordo com o que eu coloquei de tolerância dentro do meu projeto. Eu posso fazer ali as categorias aqui nesse pedaço, né? Eu tenho as categorias que foram criadas, eu quero deixar a categoria prédio ligada, você desliga o restante, ele deixa só aquele pedaço do projeto já selecionado para você. Isso é feito no software de registro, no software de processamento de nuvem de pontos, né? Que a gente só vai ler as informações que foi criada lá fora e trazer para cá. Mas existem algumas outras formas de a gente conseguir fazer isso aqui também, que eu vou mostrar já um pouquinho mais para frente. Na parte de visibilidade, a gente vai ter o controle da visibilidade dessa nuvem, da opacidade da nuvem, né? E também você consegue fazer alguns manejos, né, de fazer a visibilidade da nuvem em comparação com a modelagem. Então, você pode fazer isso que do lado direito ele está mostrando, né? Eu quero visualizar a nuvem de pontos agora, eu quero visualizar se a minha modelagem está de acordo com aquela nuvem de pontos. Então, você consegue criar alguns controles de visibilidade muito interessantes dentro do Scan Essentials, né? E a mesma coisa, esse talvez seja uma das ferramentas mais legais assim para quem trabalha no dia a dia de modelagem a partir de nuvem de pontos, que é a possibilidade de você utilizar pontos de seleção. Eu quero utilizar snaps, né, que é a possibilidade de clicar num ponto da nuvem de pontos para iniciar uma modelagem ou para tirar uma cota. Você pode fazer a seleção desses snaps a partir da nuvem de pontos. Mas aí, a partir do momento que você está modelando e já tem uma base um pouco mais fidedigna assim, da geometria dentro do SketchUp, você pode passar a ter o snap a partir do SketchUp e ignorar o snap a partir da nuvem de pontos. Então, você pode ir trocando esses snaps de maneira bem interessante, de maneira bem legal, de maneira bem rápida, né? Ou, em algum momento da história, cara, eu não quero snap, não quero ficar com o meu mouse ali sendo arrastado para aquele snapzinho automático, eu quero trabalhar livre de snap. Também tem a possibilidade de desligar o snap e ser feliz nessa parte, né? Então, essa é uma parte bastante interessante desse processo, né? Outra ferramenta que aí é muito utilizada é a questão dos pontos e linhas. Então, às vezes, quando você está fazendo o processamento e o registro de uma nuvem, a nuvem está muito poluída. Às vezes você fez um escaneamento de uma área que tem muita circulação, tem muita coisa criando sombra dentro da nuvem, tem alguns processos que são mais complicados mesmo de ser feitos. Então, os pontos e as linhas, elas podem ser utilizadas para que você não precise modelar direto da nuvem de pontos. Você pode criar pontos e linhas de referência a partir do snap da nuvem de pontos, e a partir desse snap e dessas pontos e linhas que você criou, você pode fazer a modelagem por cima dessa nuvem. Então, isso é uma parte muito interessante, muito legal. Você pode pegar alguns pontos de referência bem rápidos, e a partir dali você desliga a nuvem e vai trabalhando em cima dos pontos de referência. São formas de trabalho, boas práticas de modelagem que a gente vai colocando, que acabam facilitando bastante aí o processo de gerenciamento da modelagem da nuvem, né? Então, a parte de pontos e linhas ajuda bastante. Mas talvez o que mais ajuda no processo da modelagem em si é trabalhar muito bem os clippings o seccionamento, o corte da nuvem de pontos dentro do SketchUp. Então, assim como você consegue ligar e desligar partes da nuvem de pontos que foi trabalhado lá no RealWorks, por exemplo,
Dentro do SketchUp, você pode salvar vários recortes dessa nuvem e trabalhar em pontos específicos do projeto. Então, uma boa prática da modelagem em si, né, não é nem da modelagem, mas da gestão do Scan2Beam, é você, na hora que você recebe a demanda do levantamento, estudar a área que você vai trabalhar e fazer o seccionamento dessa área em partes, para que depois você consiga trabalhar essa nuvem de pontos com as áreas corretas que você fez do escaneamento. Então, se eu estou trabalhando em 3, 4, 5 pessoas, eu posso dividir a nuvem em pedaços, né? Dentro do próprio SketchUp, salvar um arquivo com esses pedaços recortados, e cada pessoa depois abre um novo arquivo com base nessa nuvem recortada e começa a trabalhar. Então, são fases de trabalho, né, muito interessantes que a gente pode utilizar dentro dessa lógica do Sketch. E aí você pode criar esses recortes da nuvem de pontos com base numa geometria, igual a gente está fazendo aqui no vídeo, né? No qual você cria um retângulo em cima daquele pedaço da nuvem que você quer, clica nesse retângulo e pede para o SketchUp recortar tudo que estiver fora desse retângulo, ele ignora e mostra para você só o que está com base naquele retângulo, né? Você pode fazer uma seleção da nuvem e clicar ali naquele clipping e ele faz o recorte somente daquela seleção. Então, são formas de trabalho bem interessantes aí, que para a gestão da nuvem acaba facilitando bastante. Outra parte bastante interessante é o reposicionamento da nuvem. Você pode rotacionar, você pode movimentar. Então, se é uma nuvem que não teve uma estação total em conjunto, não tem uma coordenada em conjunto, é somente uma nuvem no éter, né? Acaba sendo pode ser facilitado, né, esse processo de reposicionamento para fazer esse trabalho, né? Então, a parte também bem legal. Esse é o Scan Essentials em si, né?